Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre... Dá para tu ver? Eu não estou na frente, não? Sobre a questão da digestão e da absorção. Então, a gente vai ver como funcionam, né, esses processos de quebra dos alimentos, que é a digestão, e a absorção, que é jogar esses nutrientes digeridos para o nosso organismo. Porque o trato digestório, na verdade, ele é considerado como meio externo ao organismo, né? A gente muitas vezes acha que é interno, mas ele é como se fosse uma tubulação. Ele está simplesmente passando por dentro do nosso corpo, e aí ele vai começar, né, na nossa boca e terminar no nosso ânus. Então, ele faz essa comunicação. Está considerado meio externo. E ele serve para quê? Para que a gente tenha acesso aos alimentos, e aí, através da digestão, a gente faz a quebra desses alimentos, para que, né, favorecido aí pela estruturação do intestino, a gente tenha a absorção. Porque nesse intestino a gente tem a parede, né, altamente vascularizada, então isso vai, e ela é uma parede relativamente fina, que vai propiciar essa passagem dos alimentos para os vasos, para que a gente seja, digamos assim, nutrido, né? Então, como eu tinha adiantado, o nosso trato gastrointestinal ele começa na boca e termina lá na região do ônus. Então, ele passa como estrutura tubular, que vai favorecer justamente esse processo, né, de aquisição e quebra do alimento, todo o processo digestório, para que haja finalmente a absorção e a eliminação do resíduo lá via retal e anal. Então, no nosso caso, né, no caso dos humanos, a gente é classificado dentro da categoria dos onívoros por conta do tipo de alimentação que a gente tem. Então, a gente tanto aceita e digere os produtos animais, né, carne, leite, como os vegetais. Então, a gente tem um trato digestório que favorece a utilização de tudo isso. Porque no nosso trato digestório, a gente tanto tem a porção, né, que vai favorecer a digestão enzimática ácida, como vai também ter a digestão microbiana, que é a digestão pós-gástrica, até pelo próprio pH do estômago, a gente consegue entender, né, porque a gente não tem essa digestão microbiana no estômago, diferente do ruminante. E aí, começando melhor a descrever esse processo de digestão nos onívoros, né, um diferencial deles, que é o nosso, é a presença da amilase salivar. A nossa saliva ela é rica nessa enzima, né, que é responsável pela clivagem, pela quebra, pelo processo de hidrólise do amido, que é um carboidrato, um tipo de carboidrato. Só que essa enzima ela só atua no pH neutro, que é o pH que a gente tem na nossa boca, né? Mas rapidamente esse alimento que é mastigado, ele é conduzido, né, via esôfago até o nosso estômago, que é o pH o quê? Ácido. Então, ela rapidamente é inativada. Por isso que a amilase salivar, ela tem uma ação muito restrita, ela pouco vai interferir, né, no nosso processo digestório, por conta do tempo de exposição que ela tem a esse alimento, que é muito curtinho. Já no nosso estômago, né, no estômago dos humanos, a gente tem uma característica particular que é o estômago glandular. Ele é rico em glândulas, que vão secretar o suco gástrico, que é rico em ácido e em enzimas. Então, no nosso estômago, o que vai acontecer é uma digestão enzimática ácida, que a gente chama. Já no intestino, a gente tem duas porções, né? O intestino delgado, que a gente vai ver melhor que ele se divide nas porções de duodeno, jejum e ilho, e a gente tem o intestino grosso, que é dividido no seco, no colo e no reto, que vai acabar lá, né, desembocando na região anal, onde é expulsa as fezes. Nessa estrutura intestinal também nós temos o processo digestório enzimático. Nesse caso, não é uma digestão enzimática ácida, até porque é o pH em que essas enzimas que atuam no intestino, né, vão estar agindo, é um pH de neutralcalino, então, de jeito nenhum pode ser um pH ácido aí. Então, por isso que a digestão não é enzimática ácida. A digestão intestinal, ela é uma digestão enzimática apenas. E também a gente tem a digestão microbiana, que se concentra na região do intestino grosso, onde a gente tem a finalização da digestão, por exemplo, dos carboidratos que passaram lá, né, sem ser digeridos, na porção anterior. E a gente tem essa finalização da digestão
no intestino grosso, além de, como a gente vai ver mais para frente, de novo, a absorção de água, de sais que ocorre nessa região. Então, aí a gente vai entrar em cada etapa desse processo, né, de digestão, de absorção dos alimentos. Então, a primeira etapa do processo digestório é a mastigação e, conjuntamente, né, simultaneamente a essa mastigação, a ensalivação. Quando a gente fala da mastigação, isso nada mais é do que o processo de quebra física, né, a trituração desses alimentos, utilizando para isso os dentes. Então, daí a importância, né, dos dentes para o processo digestório, para que esse alimento ele já seja conduzido aos outros compartimentos de forma fragmentada. E a ensalivação? A ensalivação é a mistura desse alimento com a saliva, que é extremamente importante, né, para que a gente tenha a facilitação do processo de deglutição, principalmente se a gente fala de alimento fibroso. O nosso velho cuscuzinho aí de exemplo, né, quem nunca se entalou. Então, assim, imagina sem saliva. Então, a saliva, ela facilita tanto o processo de quebra, né, de mistura lá, inclusive com a amilase salivar, como a facilitação da deglutição. Então, na saliva ainda, além da amilase salivar, a gente tem a lipase lingual, que aí isso vai acontecer e tem importância para os bebês, porque vai facilitar a digestão das gorduras presentes no leite. E a ação dela não é limitada pelo pH do estômago, pelo contrário, é principalmente o pH do estômago que vai ativar essas enzimas, porque o meio de atuação delas é ácido. Então, ela é ativada quando ela é exposta ao pH estomacal. Então, isso vai permitir, né, que essa enzima, que é liberada lá na saliva, faça essa quebra da gordura do leite, transformando os triglicerídeos em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. E ela transforma por que esse triglicerídeo em ácidos graxos e monoglicerídeos? Porque são as formas que são absorvidas. Então, eles precisam ser fragmentados, né, aqueles grandes lipídios também, para serem absorvidos. E o que é a saliva? A saliva, como qualquer outro fluido do corpo da gente, a origem dela é esse plasma sanguíneo nas glândulas salivares, formando essa secreção mista, né, onde a gente vai ter água, sais, muco. Então, vai ser uma secreção mista oriunda das glândulas salivares. E como que é estimulado o processo de salivação, né, para que haja essa facilitação da deglutição que a gente falou? Então, o principal é o processo de mastigação, a gente ter esse alimento na boca e realizar o ato de mastigação, porque aí a gente vai ter, inclusive, a ativação do sistema nervoso, para que haja essa efetivação na secreção da saliva. Especialmente quando a gente está lá com alimentos salgados e ácidos. Acho que não precisa nem, né, destacar isso. Alimento ácido só precisa a gente pensar que a saliva já vai. Que é justamente, né, a fase cefálica dessa digestão. Então, a gente vê o alimento, a gente sentir o cheiro dele, a gente pensar num alimento, como eu falei, muito ácido, a gente já tem esse estímulo cefálico, que é a fase nervosa, que a gente diz da digestão. E a gente tem a fase realmente digestória, que é o alimento já está presente nesse trato digestório. Assim, nessa aula eu sempre lembro da minha velha passagem na antiga Pilar. Eu vinha da escola com fome, meio-dia, meu amigo, o cheiro de biscoito era tortura. Eu passava ali, a barriga doía. E aí, né, como eu falei, como é que é o controle dessa salivação? É um controle neuroendócrino.